Olá, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo e agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Pois é, chegou aquela hora que você vai ficar mais atualizado e ficar por dentro também das notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. A Justiça liberou mais de 2 bilhões de reais de atrasados a aposentados do INSS. O valor é pago às pessoas que entraram com ações de revisão, auxílio-doença e pensão. O Conselho da Justiça Federal liberou o total de 2 bilhões e 200 milhões de reais a beneficiários da Previdência Social que conseguiram a concessão ou revisão do benefício na Justiça. Além das aposentadorias, o valor corresponde a ações em relação a auxílios-doença, pensões e outros benefícios de mais de 144 mil beneficiários. O pagamento será feito de acordo com o cronograma de cada Tribunal Regional Federal. Para receber o pagamento, o processo precisa ter sido finalizado, sem possibilidade de recursos do INSS, o chamado trânsito em julgado. É preciso ainda que a Justiça tenha concedido a ordem de pagamento, a requisição ou a autuação do processo. A consulta deve ser feita no site do Tribunal Federal, que mostrará a data em que a ordem de pagamento foi emitida pela Justiça. E olha só, de cada 4 adultos, 1 tem pressão alta no Brasil. E depois de divulgar este número, a Organização Mundial da Saúde informou que o que mais causa preocupação é a falta de controle da doença. O Brasil está mal no controle da hipertensão. Mais de 50 milhões de brasileiros sofrem com essa doença chamada de assassina silenciosa, já que geralmente não tem sintomas, fator responsável pela baixa procura por um tratamento. Mas a pressão alta pode levar à morte ao provocar acidente vascular cerebral, ataque cardíaco, danos renais e outros problemas graves de saúde. De acordo com o levantamento, um brasileiro com hipertensão tem probabilidade 15% maior de morrer precocemente. Em 2019, ano de referência da pesquisa, das 381 mil pessoas que morreram por doenças cardiovasculares, 54% delas tinham quadros de pressão alta. A Organização Mundial da Saúde tem a estimativa de poupar mais de 360 mil vidas brasileiras até 2040. Para isso, o país precisa ultrapassar a marca de 40% dos casos de hipertensão controlados. Hoje, são apenas 33%. A OMS também declarou que a idade avançada e a genética podem aumentar o risco de desenvolvimento da doença, mas fatores de risco como falta de exercícios físicos e consumo elevado de álcool também favorecem o surgimento da hipertensão. De acordo com especialistas, o consumo exagerado de sal é o maior culpado pelos altos números de pessoas hipertensas na nossa população. E como a gente acabou de ver, a hipertensão é um problema que atinge muitas pessoas e ele pode ser evitado com a prática de atividades físicas. E até como uma forma de incentivar essa prática, a Comissão do Esporte do Senado aprovou um projeto de lei que pretende conceder a dedução dos gastos com mensalidades de academias no imposto de renda. Atualmente, a Receita Federal já permite o desconto das despesas com saúde, educação, previdência, pensão alimentícia, além de doações para fundos da criança, adolescente ou idoso. A proposta legislativa autoriza que sejam descontados da base de cálculo do imposto de renda os gastos com academias e estabelecimentos similares, além de instrutores de educação física. O limite para as deduções é de R$ 3.561,50 anuais. O desconto se restringe a pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos à atividade física própria e de seus dependentes, desde que comprovados com nota fiscal. O texto do projeto diz que o incentivo à prática de atividade física reduzirá ao longo do tempo o volume de despesas com médicos, clínicas e hospitais, o que significará a diminuição do volume de gastos dessa natureza apresentados pelo contribuinte para a dedução do imposto de renda. Mas para passar a valer, o PL ainda precisa ser aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
Depois, o texto seguirá para a Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça e por outras comissões temáticas, para só depois ser analisado no plenário por todos os deputados. No final de todo esse processo, o projeto de lei ainda vai passar pela sanção presidencial e só depois disso entrará em vigor. E olha só, a ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica Valesca Oliveira morreu nesta quinta-feira em São Paulo. A atleta tinha 43 anos e estava lançando uma autobiografia. Até o momento, as circunstâncias da morte da atleta ainda são desconhecidas. Valesca foi campeã pela seleção brasileira feminina nas Olimpíadas de Pequim em 2008. Ela também ganhou medalha de bronze nos Jogos de Sydney em 2000 e fez parte da seleção enviada para Atenas em 2004. Valesca se aposentou em 2022, encerrando a carreira no Praia Clube, onde também brilhou com o time que conquistou a Superliga da temporada de 2017 e 2018. Recentemente, a atleta também lançou o documentário O Último Ato. E o inverno desse ano no Cone Sul-americano foi marcado por altas temperaturas. O fenômeno El Niño fez os termômetros alcançarem 30 graus em Buenos Aires, provocou chuvas intensas no Chile e ciclones extratropicais no sul do Brasil. O fenômeno El Niño, aliado às mudanças climáticas, fez os termômetros alcançarem 30 graus Celsius em Buenos Aires, provocou chuvas intensas no Chile e ciclones extratropicais no sul do Brasil. No início de setembro, Mussum e outras cidades gaúchas foram atingidas por um ciclone que causou grandes enchentes e deslizamentos de terra que deixaram dezenas de mortos. O rio Taquari transbordou e alcançou áreas elevadas e afastadas de seu curso. Mais de 147 mil pessoas foram afetadas em todo o Rio Grande do Sul. Em meados de agosto, ondas de calor atingiram a Argentina, o Uruguai e o Chile. Em localidades como Tartagal, no noroeste da Argentina, os termômetros registraram 40,2 graus Celsius, enquanto em Vicunha, aos pés da Cordilheira dos Andes, foram registrados 37 graus Celsius, a temperatura mais alta em 70 anos. O Chile foi atingido por tempestades, as mais fortes em 3 décadas, que causaram inundações e deixaram 6 mortos. O Brasil viveu seu mês de julho mais quente desde 1961. A temperatura média foi 1 grau acima em relação ao período de 91 a 2020, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil, o INMET. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E daqui a pouco, às 11 horas da manhã, eu volto com mais informações. Até já!